Queridos, abre a sua Bíblia, mesmo sentadinhos, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, do 11 até o 19. Tem uma história aqui que eu quero compartilhar com vocês antes da nossa oração de hoje. O texto é dos 10 leprosos que são curados, né? E o capítulo 17, o versículo 11, fala assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes, no plural. Enquanto eles iam, o que aconteceu com eles? Eles foram purificados, eles foram curados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E aí, o texto bíblico, Lucas, ele faz questão de dar uma... E esse era o quê? Samaritano. Você sabe que samaritano e judeus é que nem palmeirense e corintiano. É que nem Flamengo e Fluminense. Internacional e Grêmio. Pior ainda essas rivalidades, para quem já foi no Rio Grande do Sul, ver a rivalidade de Grêmio e Internacional, o negócio pega mesmo. Por quê? Porque eles não tinham relação com o samaritano. Dizem os estudiosos, acho que é Flávio Josefo, que fala que o menino judeu ele era ensinado aos 6 anos de idade a levantar a mão, ensinado pelo papai, virar para o lado de Samaria e fazer uma oração amaldiçoando os samaritanos, né? Então, olha a ideia. Aí Jesus falou: esse cara aqui era samaritano. Lucas está dizendo: esse cara era samaritano. E aí Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-se e vá, a tua fé te salvou. Amém? Esse é o texto. Eu coloquei um tema para a gente falar hoje. É o tema que vai aparecer para você aí, é gratidão, a resposta de um coração alcançado por Deus. Gratidão, a resposta de um coração alcançado por Deus. Hoje, dia 9 de dezembro, vai ser o último sermão que eu vou estar pregando nessa igreja neste ano. O último sermão. E aí eu fiquei pensando, como sempre, né? O que eu poderia estar falando com vocês aqui hoje. Não saberia quem ia estar, mas quando chove assim pela manhã, né, pastor Alu? Durante o dia a gente fala: hoje vai ser pouquinha gente, né? Porque geralmente quando chove os irmãos não vêm para a igreja, né? Eu acho que é porque de repente vai que derrete, né? É perigoso mesmo. Eu tenho que dar a mão à palmatória, é perigoso mesmo, né? Vai que tem uma chuva mais forte, dá uma derretida, né? Então é melhor se poupar, né, Lipe? É melhor ter cuidado, vigiar. Mas assim, eu fiquei pensando, né? Quem que vai estar lá? Eu não sei quem vai estar. Mas o que eu posso falar com quem vai estar? Porque eu não posso também, gente, de verdade, de coração, cair no erro de que um dia eu ouvi, quando novo convertido na igreja, eu estava lá ouvindo a pregação de uma irmã e ela disse assim: quem devia estar aqui para ouvir a mensagem não está. E aí eu era garoto ainda na fé, mas eu falei, não entendi nada, porque você acha que Deus não sabe quem vai estar aqui? Você acha que ele não sabia que a pastora Rita está, que o Carlos está, que a Flávia está, que o Tiago está, que a Márcia está, que o Wilson está, a Beth? É lógico que ele sabia. Então eu não posso incorrer no risco de falar, no erro de falar: não, quem tinha que estar aqui? Não é verdade. Deus sabe de todas as coisas. Só que aí a gente fica preocupado. E o meu coração, eu comecei a orar nessa direção. A minha oração foi nessa direção. Qual o assunto? Qual o tema? E aí, estudando, lendo, pensando, de repente eu senti que meu coração ele se inclinou para uma coisa que faz toda a diferença na vida da gente. Aliás, ela não só faz diferença na vida da gente, mas como ela influencia como eu e você vamos escrever a nossa história de vida. Eu falo da gratidão, eu faço referência à gratidão. E eu não sei você, mas eu digo como experiência de ser humano, que eu sou um homem, um ser humano, um terráqueo, eu digo para você que é abençoador tratar e viver com gente grata. É muito bom lidar com gente que carrega gratidão no coração. Porque
Eu digo isso porque eles tornam a vida da gente o quê? Mais leve, mais fácil. Facilita o viver quando você trata com gente que é grata. Agora, isso vale para a gente também. Isso vale para mim. Porque se é fácil eu lidar com alguém que é grato em relação ao que eu fiz, em relação ao que eu faço, em relação ao que eu apresento, em relação ao que eu entrego, também é uma verdade que se torna uma facilidade na vida de alguém que faz isso por mim também. Então isso vale para a gente. Porque quando eu ajo com ingratidão para com aquele que fez alguma coisa para comigo ou para mim, com toda certeza eu entristeço o coração dessa pessoa. Isso faz com que essa pessoa se entristeça. Agora, é interessante que a ajuda, ela não precisa ser necessariamente financeira. Porque a gente talvez pense em ajuda só pensando na questão do dinheiro, do recurso. Porque eu entendo que às vezes a gente encontra com pessoas que, na verdade, que necessitam de ajuda, mas não é esse tipo de ajuda que essa pessoa precisa. Eles nem precisam disso. E afinal de contas, eu também poderia dizer para vocês que existem muitas possibilidades de abençoar e muitas possibilidades de ser abençoado. Muitas possibilidades. Não se trata só disso. Mas eu fiquei pensando na minha reflexão, no meu devocional para pregar aqui, hoje, para estar aqui, eu fiquei pensando que quem atravessa a existência da vida, sempre carregando no coração gratidão, esse tipo de pessoa, esse homem ou essa mulher, esse aquele ou aquela, é o tipo de gente que nunca esquece do bem que fizeram para ela. Nunca esquece. Eu tenho uma amiga, uma colega, que a minha esposa conhece, que trabalhou comigo na empresa, que foi eu e o Cláudio Santiago, que congregou conosco aqui, que entrevistamos ela a pedido de um tio, e ela trabalhou conosco, e ela, toda vez que ela me encontra, ela me agradece pelo fato de a gente ter aberto a porta, porque a gente é grata. Nunca esquece. A impressão que eu tenho é que eles carregam no coração uma memória assim, de ter que agradecer. Parece que é um dever de olhar para você e falar obrigado pelo que você fez para mim. Mas isso chama-se gratidão. Isso parece que os persegue o tempo inteiro. Não carregam ingratidão. E na tradição judaica se diz que aquele que ele acaba recebendo uma bênção ou provando de uma bênção qualquer no mundo, antes de dirigir uma oração a Deus de agradecimento ou dirigir uma oração a Deus como aquilo sendo uma bênção, ele está sendo uma pessoa injusta. E aí, a minha proposta aqui hoje com vocês, nesse dia 9 de dezembro do ano de 2025, é dizer para você o seguinte: o que você tem provado, o que você provou, o que você desfrutou esse ano todo, desde o primeiro dia de janeiro de 2025 até hoje, dia 9. O que você provou? O que você desfrutou? E talvez na nossa cabeça, a primeira coisa que vai aparecer, que vai surgir na nossa mente também, é pensar naquilo que é recurso material, bem material. Ou aquilo que você fez, aquilo que você constituiu, aquilo que você acabou produzindo dentro do âmbito humano. Mas e se isso não aconteceu? E se isso não ocorreu com você? E se você começou no dia 1º de janeiro e nada mudou até hoje, até o dia 9 de dezembro? O que você tem para agradecer? Como agradecer se nada disso aconteceu? Se você de repente fala, poxa, eu não recebi nenhuma bênção. Eu não recebi tem uma palavra que a gente brinca quando a gente vai dar o presente para alguém assim, a gente fala que é um mimo. Eu não recebi nenhum mimo de Deus. Como é que a gente faz? Será que a gente não tem nada para agradecer? A semana que vem vai ser o último culto de oração. Eu não vou estar pregando, a pastora Luciana vai estar pregando. Mas será que esse ano todo eu não tenho nada para agradecer? Eu tenho um sentimento, eu tenho um pensamento, eu carrego uma verdade no meu coração que nós temos muitas coisas para agradecer. Muitas coisas. E eu poderia dar um exemplo de uma coisa que é simples demais, que a gente não agradece. Por exemplo, pelo ar que a gente respira. Você está respirando. Isso é milagre, é vida sendo soprada em você.
Então, pelo ar que nós respiramos, o fôlego de vida. Outra coisa que a gente também tem como agradecer, o fato da gente a gente poder ter uma família, ter amigos, ter pessoas próximas a gente que a gente ama, que a gente cuida e que a gente também é cuidado e amado por eles. Ou seja, agora, se de repente na minha cabeça, se de repente na tua cabeça você estiver pensando a seguinte coisa: olha, mas eu não tenho nada para agradecer, mesmo assim, pastor, tirando essas coisas eu não tenho nada para agradecer. É bem provável que a sua relação com Deus, ela esteja sendo uma relação de alguém ingrato, de alguém que não carrega gratidão. E diante disso eu queria compartilhar com você essa única lição de hoje, terça-feira também. E a lição que eu queria compartilhar com você é que a gratidão, ser grato, ser agradecido, é uma porta para um novo modelo de ser. A gratidão, ela te apresenta uma nova proposta para viver. É uma nova proposta. Quando você aprende a ser grato, o que eu poderia dizer que abriu para você um novo cenário e um novo horizonte. Alguns dizem que a gratidão é um dom. Tem pessoas que falam: não, pastor, a gratidão é um dom. Eu, de verdade, eu tenho um pouco de dificuldade de entender isso como um dom. Eu não sei se a gratidão é um dom. Talvez alguém me convença de que seja um dom. Mas eu, particularmente, eu não comungo dessa ideia. Eu não tenho muito, eu não vou muito por esse caminho, não acesso essa porta. Outros dizem que ela é rara. E os que dizem que ela é um dom, e talvez agora, pensando no que eu acabei de falar, você vai falar: poxa, mas é ou não é? Você pensa ou não pensa? Mas os que dizem que ela é um dom, eles afirmam que ela é um dom, e fazem isso porque eles dizem o seguinte, que eles acreditam que a gratidão, ela representa uma disposição divina do coração. É isso que eles dizem. É um dom por conta disso. Ela representa uma disposição divina do coração. Já os que dizem que ela é rara, eles fazem essa afirmação porque eles falam que a sociedade e o mundo moderno que eu e você vivemos, ela tende a ser acelerada, ela tende a ser isolada, ou seja, só pensa nela. É uma coisa muito assim, pessoal. A sociedade, as pessoas pensam só assim: o seu problema é você, né? É problema seu, você é problema seu, como a gente aprende. Quer dizer, então as pessoas só pensam em si, as pessoas pensam só e são controladas por uma mentalidade consumista. E mais, sempre em ter e ter mais, e ser mais. É isso que acontece. Então o pessoal diz: é rara por isso. E viver numa sociedade assim, eu não sei se você concorda comigo, mas vai criando na gente barreiras. Barreiras que dificultam o reconhecimento da gente carregar no coração um sentimento profundo de apreço, expressar isso, esse sentimento profundo de um apreço pelas coisas que nós já temos e pelas coisas que nós podemos receber. Tem gente que não agradece por nada. Tem gente que não agradece por nada, que tem e nunca agradece. É como se fosse uma obrigação da vida, né? E se conviver com gente que carrega gratidão, nos abençoa e torna a nossa existência mais fácil, o contrário também é verdadeiro. Você lidar com gente ingrata torna os seus dias muito pesados. E mais, não só pesados, mas lidar com gente ingrata faz com que os dias eles vão ficando, cansativos, pesarosos, mas além disso, sem inspiração. É duro você viver com gente assim, não te inspira nada. Não tem pessoas que inspiram vocês? Tem pessoas que nos inspiram. Tem pessoas que você conversa, que você ouve. Tem pessoas que inspiram você, que você vive perto dela. Tem pessoas que inspiram você, que você vive longe, que nem sabe que você existe, mas inspiram você. Agora tem pessoas que não te inspiram. E quando a pessoa é ingrata, a pessoa jamais vai inspirar. Principalmente se você sabe que a ingratidão é com você.
É interessante que eu estava vindo para cá, a pastora Luciana, e eu estava falando para a pastora Valéria, eu falei, vamos ver se vai ter alguém que vai estar aqui, ainda mais nessa chuvinha, porque essa pessoa falou para mim essa semana, domingo, que ele ama estar aqui no culto de oração. Mas ele nunca está. Eu falei, esse pessoal pensa que a gente é retardado, não é possível. Esse pessoal pensa que a gente é débil mental, não é possível, cara, porque a pessoa chegava para um pastor com uma conversa fiada dessa. A outra pessoa chega e fala para mim, ora para mim, por quê? Para que você quer oração? Porque eu preciso que você ore para mim vir para o culto de oração. Eu falei, também não conheço, essa é nova também. Então é muito complicado. E por que eu falei isso? Porque na verdade as pessoas começam a carreira gratas a Deus, agradecendo a Deus, orando a Deus, e de repente as pessoas abrem mão até da oração. Isso é ingratidão. E isso não inspira a gente. Isso não inspira a gente pelo seguinte motivo. Porque o que inspira o coração é amor. O que inspira o teu coração é generosidade. O que inspira o coração da gente é generosidade. O que inspira o nosso coração é a gratidão. Ou seja, o que inspira o nosso coração é esse tipo de posicionamento na vida. Eu agradeço a Deus. Eu achei bem interessante que no domingo, quando o pastor Ivaldo pregava, ele estava falando sobre estar na casa de Deus. E o salmista tem um salmo, que ele até citou o salmo, que ele fala assim que alegrei quando me disseram, vamos o quê? A casa do Senhor. Só que a casa do Senhor, eu gosto de pensar na casa do Senhor, não só como um espaço aqui, eu gosto de pensar na casa do Senhor como um ambiente onde você está diante dEle, onde você acessa Ele. Eu gosto de estar diante de Deus. Eu gosto de estar diante de Deus. Por quê? Porque eu sou grato a Deus, eu vou bendizer a Deus enquanto eu viver. E é interessante que o Paulo apóstolo, ele parece que entendeu muito bem isso. Paulo, ele se revestiu disso. Quando Paulo, ele escreve a carta dele aos Tessalonicenses, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo, ele trouxe para a gente uma fala, capítulo 5, verso 18. Paulo apóstolo, ele disse o seguinte, versículo 18, ele fala assim, cadê o 18 aqui? Tudo pequenininho aqui, né? Deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nas traduções mais antigas, quando eu me converti, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Sabe o que é curioso? É que às vezes eu fico pensando como que tem gente que, para ser grato, a sensação que me dá é que essa pessoa parece que ela está escalando uma montanha para ser grato. Ser grato, carregar no coração gratidão com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o tio, com o pastor, com o amigo irmão em Cristo, com as pessoas, com o chefe, com aquele que abençoou. Parece que essas pessoas, para carregarem gratidão e demonstrarem, expressarem gratidão, apreço pelo que tem, pelo que recebeu, parece que essas pessoas estão escalando uma montanha, é um morro assim. É um morro desse jeito. Na sexta-feira a gente estava no aniversário da Camilinha, e a gente saiu da Wilson, aquela subidinha de nada ali, a sogrinha quase que teve um negócio, aquele morrinho dessa assim, não tinha nem... Aí a gente foi ontem, a gente foi visitar o Pedrinho, que ficou internado ontem à tarde, à noite ele saiu, e lá no Pereira Barreto, ali no hospital, do lado da internet, aquele morrão, eu falei assim para minha esposa, e se a sogra subisse esse morrão aqui? Deus me livre! Deus me livre! Agora, é interessante que eu estou brincando aqui para trazer um subsídio para o que eu estou falando, mas parece que tem gente que para ser grato é assim mesmo. Parece que o morro é assim, quando na verdade a gratidão deveria ser produzida no coração de modo natural, diante de tudo aquilo que a pessoa recebe e diante daquilo que ela está buscando receber e Deus vai dar. Deveria ser assim. Então, esse ano de 2025... Tem coisas que não deram certo? Lógico que tem. Tem coisas que eu gostaria que fosse melhor? Lógico que eu gostaria. Mas tem coisa para agradecer. A gente tem que ter coração grato, agradecer por tudo que nós somos, por tudo que nós temos. E principalmente agradecer pela grande salvação que você tem em Jesus Cristo. Você foi escolhido por Jesus, você foi salvo por Jesus, você foi redimido por Jesus. Você tem a salvação em Jesus. É isso que você tem que pensar. A gratidão...
ela nasce, eu penso que a gratidão, ela nasce diferente daqueles que escalam a montanha. A gratidão, ela nasce naturalmente naqueles e naquelas que carregam no coração um único sentimento. Carregam no coração humildade. Reconhecendo, conscientes, plenos em suas consciências, que nada que eles receberam, que eles possuem, é por mérito, ou mesmo por retribuição, mas tudo é gratuidade. Tudo que você tem, você não merecia, eu não merecia, ninguém merece. Alguém também disse que a gratidão é a experiência em nossas vidas, que ela serve para ativar em cada um de nós esse sentimento de generosidade, que se torna uma atitude viva, uma atitude muito viva, vital em nossa existência. E diante disso, eu e você, nós passamos a reconhecer tudo que nós temos de Deus como presente, tudo que Deus tem nos dado como presente. Isso é gratidão. A generosidade, então, ou seja, a gratidão, ela desperta em você, ela empurra você, ela ativa você, um sentimento de generosidade mesmo, que faz com que isso se torne um sentimento vital na tua vida, para que você abra os olhos e que você enxergue tudo que Deus deu para você, tudo que Deus faz para você, tudo que Ele deu a você, a sua família, ao seu filho, tudo, absolutamente tudo. Às vezes eu fico falando, Senhor, eu não merecia isso, é verdade, nós não merecíamos, mas Deus dá. Agora, eu brinquei com vocês, eu disse que eu não voltaria para o texto. Eu quero só fazer uma menção do texto que eu li. Mas às vezes eu penso que eu e você, a vida que a gente vive, o ser humano e a sociedade que a gente faz parte, a gente vive de um certo modo que parece que a gente vai sendo engolido pela pressão do mundo. A gente vai sendo engolido pela dinâmica da vida. E isso vai fazendo com que, como aqueles 9 ex-leprosos, eles não retornem. Eles não voltaram, eles não param para agradecer. E isso vai fazendo com que eu e você, a gente também não tenha tempo, a gente não proceda com tempo para parar e retornar e agradecer pela bênção que a gente recebeu. É interessante. E talvez isso aconteça por uma razão. Porque eu penso que, de repente, você, eu e o ser humano, como num pacotão, ele tenha uma mente doutrinada, uma mente sequestrada a pensar que tudo que nós temos de Deus é como se fosse uma obrigação divina. Como se fosse uma obrigação divina. Eu me lembro que, alguns anos atrás, essa irmã ela já está com o Senhor, ela estava internada aqui no Hospital de Clínicas, e eu levava a Santa Ceia para ela todo mês, que ela ficou internada um bom tempo. E um dia, lá, orando, falando com ela, batendo papo, antes de ministrar a ceia, ela falou assim para mim, Pastor Cássio, eu não vejo a hora, eu já contei isso aqui para vocês, eu não vejo a hora de poder estar embaixo do meu chuveiro e tomar um banho. E aquilo mexeu tanto comigo, gente. Porque quando eu ouvi aquilo daquela senhora, eu falei, quais foram as vezes que o Cássio, o ser humano Cássio, o pastor Cássio, um membro de uma comunidade cristã, Cássio, orou agradecendo a Deus embaixo do chuveiro, assim, lá tomando banho, dizendo assim, Senhor, obrigado porque eu estou aqui. Eu falei, eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso. E aí talvez você diga assim para mim, poxa pastor, mas essa sua conversa aí é básico demais para agradecer, né? Não é? É pouca coisa para agradecer. Esses caras aqui, os leprosos que eu leio e os critico, que não voltaram, os ex-leprosos, que foram curados quando eles estavam indo ao caminho, mostrar ao sacerdote, vai lá e se mostrem aos sacerdotes, eles perceberam que eles foram purificados. Aí você diga, talvez se eu tivesse recebido uma bênção tão grande, eu ia agradecer, mas tomar banho, pastor, sério, tomar banho, escovar dente sozinho, sem ninguém precisar escovar o dente para você, se limpar, ir no banheiro quando você não consegue, você não tem mais como saúde para isso. Será que a gente agradece? A gente não agradece, essa é a grande verdade. A gente não agradece. Parece que é pouca coisa, ou de repente eu penso que a gente age exatamente como um dia eu ouvi uma história de uma garota que dizia para os seus pais, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo outro, e o papai e a mamãe diziam, eu não tenho condição de te dar. E ela dizia assim para o papai e para a mamãe, se vire, vocês têm que se virar e dar para mim o que eu quero, porque eu não pedi para nascer. Será que a gente não age assim com Deus? Não desse jeito, literal, com essas palavras, mas a gente também não faz isso com Deus? Eu não sei. O fato é que o Espírito Santo, ele me tocou na semana passada para falar sobre gratidão, ser grato. E o ano está acabando, o ano está terminando. A gente vê até no esvaziamento, é normal, chega novembro, o pessoal vai passear, o pessoal vai fazer as coisas. Está acabando o ano, é um sinal, a gente sempre vive isso.
Agora, a minha pergunta para você e para mim, para nós pensarmos, o que nós temos carregado no nosso coração? Gratidão? Hoje, dia 9 de dezembro, você vai agradecer a Deus e vai dizer assim: Senhor, quando você chegar na tua casa, lembrar da palavra que o pastor Cássio pregou. Senhor, muito obrigado, eu tenho muitas coisas para agradecer, muitas coisas. Eu tenho o ar que eu respiro, eu tenho o banho que eu tomo todo dia, eu tenho o carro para sair, eu tenho o dinheiro para pagar o ônibus, eu tenho o netinho com saúde, eu tenho que agradecer que o Senhor ontem fez o Pedro sair daquela situação. Tem um monte de coisa para agradecer. Ou pelo contrário, a gente vai carregar no coração somente aquele sentimento assim do tipo: Senhor, eu não pedi para nascer, se vira aí, eu quero isso. Qual que é o sentimento? Portanto, quando eu e você, a gente abre os nossos olhos do coração, os olhos do coração, não esses olhos aqui. Quando a gente abre os nossos olhos do coração, eu penso que eu e você, a gente começa a perceber melhor, e dá para perceber melhor quantas coisas, quantas situações que eu e você temos para agradecer. Quantas situações. E vou dizer mais, eu não estou dizendo aqui só do evangélico, do cristão evangélico, do cristão católico, daquele que frequenta uma comunidade religiosa, não, mas eu vou dizer, eu vou pegar aqui e abrir o leque, que você é audacioso. Pessoas que estão lá fora, que não conhecem, tem muita coisa para agradecer. Só que é todo mundo que faz isso. E infelizmente, eu acredito que esses olhos do coração de muitas pessoas são olhos que estão fechados, totalmente fechados. Uma vida de agradecimento, uma vida de gratidão, ela não é favorecida pela sociedade que a gente vive, por uma cultura de consumo. Não é, ela não é favorecida. Porque a gente sempre quer. A gente sempre quer mais. A gente é assim, um saco sem fundo. A gente sempre quer uma coisa, que a gente quer. E a gente fala assim: olha, se eu conseguir comprar aquele carro, eu vou ser feliz. Aí você compra o carro. Só que você está colocando a sua base na felicidade naquilo que não vai te dar felicidade. Eu quero comprar o carro. Comprei o carro, tá bom. E aí, quando você está no carro, passa um dia, ele já não é mais o carro que você queria. Aí você vê um outro mais bonito na rua. Você fala: agora eu quero aquele. Se eu tiver aquele, eu vou ser feliz. Se eu morar naquela casa, eu vou ser feliz. Não, o problema não é a casa, o problema não é o carro. O problema é a gente. É que nem a pastora Lu falou para mim esses dias: é sobre nós. É sobre o Cássio. O que eu estou carregando no coração? E a sociedade consumista não nos ajuda, não favorece aparecerem os gratos da vida, porque ela nos coloca, ela vai nos empurrando de certo modo para que a gente passe a lembrar da nossa dependência por aquilo que nós não temos, ao invés de carregar no coração a gratidão por aquilo que nós temos recebido em abundância da parte de Deus. A gente não consegue, a gente não vê isso. Portanto, o que eu tenho a dizer para você é que quando eu ajo assim, eu estou vivendo numa cultura onde ela nos domina, e é uma cultura dos eternos insatisfeitos. O eterno insatisfeito. É assim que nós somos. E isso faz com que a gente também não traga a memória e deixe de lembrar daquilo que Deus nos deu, todos os nossos bens recebidos. Quantas coisas Deus deu para a gente esse ano e tem dado a vida inteira. Quantas coisas. Agora, entretanto, quando a gente carrega no coração gratidão, a gente alegra o coração de Deus e a gente acalma o nosso coração, a gente pacifica a nossa alma, porque a gente sabe que tudo do melhor Deus tem nos dado. Tudo do melhor Ele tem entregue para a gente. Cássio, como que eu faço para ser agradecido e aprender a viver agradecido? Para você ser agradecido, você tem que viver agradecendo todos os dias. É como se fosse um treinamento físico. Ninguém corre uma maratona de 42 quilômetros se não correr 100 metros, se não se preparar, se não ir para a academia, se não fortalecer a musculatura. Ninguém corre. Eu me lembro uma vez que eu e o Wilson e o Laete, a gente foi lá no Rude Ramos, e o pastor Laete conseguiu seduzir a minha mente para a gente ir lá levar o carro pro amigo dele que trabalhou comigo na IOC. Aí tá vindo eu, o Wilson e o Laete correndo lá na caminho do mar. Eu falei assim: Lipe, o que eu tô fazendo aqui? Eu não falei para eles, eu falei para mim mesmo. Eu falei: o que eu estou fazendo aqui? Porque precisa de exercício, precisa de prática. Então, ser agradecido é você ser agradecido todos os dias, pelo que você tem e pelo que você não tem. É ser agradecido, porque é isso que vai alegrar o teu coração, é isso que vai alegrar a tua alma. E é isso que eu desejo para você e desejo para mim, não só esse ano de 2025, mas em todos os anos da nossa vida, enquanto nós estivermos
habitando esse planeta chamado Terra, que é um planeta maravilhoso que Deus nos deu para a gente provar dele e ver tantas coisas lindas. A minha oração é que eu e você aprenda a agradecer a Deus por tudo, hoje e sempre, ou por nada que a gente não teve, hoje e sempre, e que você tenha um coração agradecido. Amém? Deus abençoe.